Privilégio é estarmos presentes na reunião, seja ela presencial ou virtualmente, como os irmãos estão. E com certeza, ao final desta reunião, nós sairíamos daqui bastante alegres e também com a nossa fé bastante fortalecida. E na reunião de hoje, quais são os assuntos que nós veremos hoje? Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver o exemplo de Neemias. E, em especial, nós vamos aprender lições para aqueles que têm responsabilidades e privilégios dentro da congregação. E na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, também vamos ver exemplos, de como nós podemos realizar o nosso ministério. E em nossa vida cristã vamos assistir um vídeo mostrando o exemplo de amor, de abnegação de um superintendente de circuito e a sua esposa. Então, para iniciarmos com Tesouro da Palavra de Deus, temos o nosso primeiro discurso, que tem o tema Neemias queria servir e não ser servido. E quem fará essa parte para nós é o nosso irmão Darcy Galderito. Irmãos, você é especial? Sim, nós somos especiais. Mas por que podemos dizer isso? Bem, porque fomos escolhidos através da santidade de Deus. Nós também somos uma propriedade especial. Então, nós somos especiais. Jeová ele tem provido, através da sua organização, muitos meios que têm demonstrado isso. E nós ficamos felizes com a cada anúncio que dá, que Jeová provê algo para nós. Um exemplo, pioneiros auxiliares de 15 horas. Ficamos felizes, não é mesmo? Quando surgiu esse arranjo, embora ele é limitado. Um outro arranjo amoroso da parte de Jeová é assistir às reuniões através do Zoom. Mas antes de tomar uma decisão ou analisar exatamente o que vamos fazer, é importante nós refletirmos sobre Jeová, passar a ver como Jeová vê. Porque Jeová fornece, através da sua organização, os meios para podermos tirarmos proveito. Vamos analisar dois pontos interessantes. Jesus, quando esteve na terra, Mateus 20, 28, ele disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Também tem um relato interessante em Neemias, que nós podemos analisar e ver que Neemias também queria servir. Ele não queria ser servido. Vamos ver aqui um versículo, no capítulo 5 do livro de Neemias, o versículo 14, depois o 15, e vamos analisar exatamente por que nós podemos dizer que Neemias ele não queria que fosse servido, ou ele não queria ser tratado de modo especial. O versículo 14 diz: além disso, desde o dia em que ele me nomeou governador na terra de Judá, do 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão a quem o governador tem direito. O que notamos nesse versículo? Que Neemias tinha um alto cargo. Ele foi nomeado governador ali dos judeus, não é mesmo? Mas mencionou aqui que nem os irmãos quiseram comer o pão que tinha direito aos governadores. O versículo 15 ainda diz: mas os governadores antes de mim tinham sobrecarregado o povo e todo dia exigiam desde 40 ciclos de prata para comprar pão e vinho. Até os seus ajudantes oprimiam o povo, mas eu não agi assim por temor de Deus. Neemias, ele se preocupava com o povo, ele mostrava amor pelo povo. Ele não usava a sua autoridade para tirar benefício próprio. Ele demonstrou aqui que ele estava interessado nas provisão, onde poderiam ajudar os seus irmãos. Se notarmos um pouquinho mais à frente, ali o 17, o 18, interessante, o versículo 18 no final, diz assim, porque o povo já estava sobrecarregado com o trabalho. Perceberam? Ele analisava a situação em que o povo estava. E assim ele passava a tomar medidas que poderia contribuir. Ou ele estava disposto realmente a servir.
Se pudermos analisar ali a situação, vamos ver que ele não usou somente o seu dinheiro, ele demonstrou hospitalidade, ele abriu as suas portas para receber aqueles irmãos. Ele também forneceu dinheiro para ajudar aqueles que estavam com dificuldades, vendendo ali as suas terras para comprar pão. Ele proveu também alimento agradável, vinho, tudo de bom. Ele estava interessado em servir. Podemos analisar um ponto interessante, que Neemias não ficou atrás dos bastidores, sentado e observando, ou tirando proveito daquela situação. Percebem no versículo 16 como ele reagiu. Diz assim: além do mais, participei na obra desta muralha, e nós não adquirimos nenhum campo. Todos os meus ajudantes estavam reunidos ali para a obra. Ele tirou também do seu tempo para poder participar nessa obra, mostrando que ele não estava interessado nas coisas dos irmãos. Ele queria contribuir. O que nós podemos aprender disso? Que os que tomam a dianteira, eles se preocupam não somente do amor com os irmãos, mas se preocupam também em contribuir. Ajudam nos projetos de construção, na limpeza, manutenção, trabalham com os irmãos no campo, fazem visitas de pastoreio. Os anciãos se preocupam em demonstrar que estão aqui para contribuir. O que nós podemos aprender quando nós percebemos como Neemias encarava as pessoas? Observe o versículo 19, que Neemias buscava ajuda. O 19 diz assim: lembre-te de mim com favor, ó meu Deus, por tudo que fiz em favor deste povo. Notamos que Neemias buscava a ajuda de Jeová, ele buscava Jeová em oração. Quando fala lembre-te, significa que a pessoa fez algo, né? Como assim o relato mostra, né? O significado da palavra lembrar ou significa fazer algo. É claro que Neemias já estava fazendo algo, e Jeová ouviu, que até restaurou ali a adoração, terminou a construção. Mas o que nós podemos aprender com respeito à oração? Bem, para nós termos o que orar, precisamos encher a nossa mente, o nosso coração. Quando estamos nas reuniões presencial, nós usamos o quê? Ouvido, os olhos, a mente. Nós temos coisas para orar a Jeová. Então devemos meditar o fato de estarmos aqui, não é somente porque é mais uma reunião. É porque vamos encher o nosso coração para orarmos a Jeová. Neemias fazia isso. Ele meditava, ele chegava cedo, ele estava pronto, ele estava disposto a servir. Por isso ele tinha um coração cheio para orar a Jeová e agradecer. E Jeová sempre lembrou dos seus servos assim que oramos a ele. O relato fala de outros servos, como Noé, fala de Sansão, fala de servos de Jeová que Jeová ouviu e lembrou e concluiu aquilo que estava fazendo. Então, como nós podemos concluir algo se não começarmos? Um exemplo, vamos orar a Jeová para abrir um estudo. Preciso ir no campo, preciso fazer revisitas, e assim Jeová vai ouvir a sua oração em ter um estudo. Então devemos meditar nisso, né? Neemias, ele buscava sempre a ajuda de Jeová. Nós podemos aprender que Jeová abençoa, né, os esforços daqueles que dedicam seu tempo à adoração. Nós temos um grande exemplo. Neemias não queria ser especial. Nós também não queremos ser especial. Nós queremos servir. Estamos dispostos a ajudar. E vamos ajudar aqui no salão. É uma melhor forma de nós podermos colocar à disposição. Aqui nós temos oportunidade de observar, de acompanhar, de ouvir e até mesmo de servir. Então vamos refletir aqui numa pergunta bem interessante. O que eu acho mais importante? Medite na medida que vamos ler. O que eu posso fazer pelos outros? Então, o que é mais importante? O que eu posso fazer pelos outros? Ou, o que os outros podem fazer por mim? O que é mais importante? O que os outros fazem por você ou o que você pode fazer pelos outros? Nós podemos refletir nessa pergunta quando nós estamos no salão do reino. Nós temos oportunidade, né,
para ver o que é mais importante. Se não tivermos aqui, não vamos conseguir responder essa pergunta. Nós apenas vamos ouvir. Mas se estivermos aqui, vamos ouvir e aprender e poder ajudar. E assim como Neemias, com certeza, Jeová vai ficar feliz, porque nós damos o nosso melhor em servir a Jeová. Muito obrigado, irmão Darcy, por contribuir com essa parte. E com certeza nós ficamos bem mais incentivados a servir e não ficar esperando em ser servido. Agora teremos joias espirituais, oportunidades para os irmãos compartilharem o que encontraram na leitura dessa semana. E quem fará essa parte para nós é o nosso irmão José Luz. Muito bom. Então todos agora terão oportunidade de, e nós esperamos isso, né, ver quais são as joias que vocês encontraram hoje na sua preparação, no seu estudo. Vamos começar lendo Neemias, capítulo 6, versículo 13. Irmã Roberta, por favor. Ele tinha sido contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Assim, eles teriam base para manchar a minha reputação e me humilhar. Muito bom, obrigado. Então, com base nesse texto, com ele em mente, né, temos aqui uma pergunta. Por que teria sido um pecado se Neemias se escondesse no templo? Irmã Valéria Vrac, por favor. Então, Neemias, ele não era sacerdote. Então, se ele se escondesse na casa de Jeová ou no templo, ele estaria pecando. Por isso, ele foi corajoso e respondeu: quem como eu poderia entrar no templo e viver? Não entrarei. Isso mesmo, muito obrigado, viu? Ainda, irmão Wagner, tem mais um ponto? Podemos perceber que Neemias também foi sábio, né? Não se deixou levar pelas palavras daquela pessoa que, apesar de ser israelita, não era um profeta. Então, como alguém que, naquelas condições, poderia aconselhá-lo a entrar dentro de um local que ele não tinha permissão para entrar, né? Que era algo sagrado para Jeová. Então, ele foi muito sábio em levar em consideração essa questão. Muito bom, obrigado, Wagner. E agora nós temos aqui uma perguntinha também, né? Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou? Sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Magali Monticelli. Em Neemias 5, 1 a 10, vimos nesse texto que Neemias, como governador, teve que lidar com muitos problemas entre o povo de Deus. Essas dificuldades eram como espinhos que muito o afligia, porque isso afetava o relacionamento do povo com Deus. Os ricos exploravam seus irmãos mais pobres e ainda havia a cobrança de impostos persas. Muitos tiveram que vender suas terras e dar seus filhos como escravos. Muitos judeus não respeitavam o sábado e não sustentavam os levitas no templo. Outros se casaram com mulheres estrangeiras. Isso tudo afligia muito Neemias, mas ele sempre se mostrou um defensor zeloso das leis justas de Deus, e ele nunca desistiu. Assim como Neemias, nós também não vamos deixar que a conduta infiel de outros nos faça desistir do serviço leal prestado a Jeová. Obrigado, irmã Laís. Em Neemias 7:1 há uma citação especial ao grupo dos levitas cantores, que junto com outras referências bíblicas me ajudou a entender como o canto é importante na nossa adoração a Jeová. Dessa maneira, eu pude meditar sobre a importância de me preparar melhor para entoar os cânticos de nossas reuniões. Muito bom. Irmã Maiana, por favor. Ainda falando sobre esses judeus ricos que exploravam seus irmãos pobres, Neemias sabia que eles estavam errados, porque eles estavam violando a lei mosaica. Mas, aqui no versículo 6 e 7, me chamou a atenção porque ele ficou muito irado quando ouviu, porém,
No 7 diz, eu refleti com cuidado sobre esse assunto. Então, primeiro ele refletiu, daí ele foi conversar com aqueles governadores. E o resultado foi bom, né? Conseguiu consertar a situação. A lição para mim é essa, eu posso até ter razão, ficar irada, mas eu tenho que ter cuidado com a forma como eu falo. Obrigado por destacar. Irmão Alan, por favor. Assim como vimos em Neemias 6:10, nós também podemos enfrentar opositores na forma de falsos amigos, falsos acusadores e falsos irmãos. Pode ser que algumas pessoas nos convidem a encontrá-las no meio do caminho, por assim dizer. Talvez tente nos convencer de que, se formos um pouco menos zelosos em servir a Jeová, poderemos ao mesmo tempo nos empenhar por alvos deste mundo. No entanto, visto que o reino de Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, nós nos recusamos a ceder a esse tipo de raciocínio. Muito bom, obrigado. A irmã Otso aqui na frente, por favor. Eu gostei do capítulo 6, versículo 9, porque esse versículo me ajudou a meditar sobre quando nós dedicamos a nossa vida a Jeová, né? Então, pode ser que nós tenhamos de lidar com pessoas, incluindo familiares, que hajam querendo nos amedrontar, para nos fazer desistir da nossa decisão, né? Talvez nos pressionando, fazendo chantagem emocional. E pode ser que eles raciocinem, como fala no versículo, né? Nossas mãos se cansaram as mãos deles cansaram da obra e ela não será concluída. Mas assim como Neemias, nós podemos recorrer a Jeová e, com a ajuda dele, construir uma muralha forte e sólida como proteção para a nossa fé. Muito bom, obrigado, irmã Evelyn. Irmão Paulo Formes. Neemias, capítulo 6, do 1 a 5, os inimigos de Neemias queriam se encontrar para resolver as diferenças com ele. Aí Neemias pensou, isso parece razoável, né? Então é melhor conversar do que lutar. Mas Neemias percebeu essa trama e não se deixou enganar. Lição para nós. Hoje há muitos opositores, né, que tentam deturpar e falar mal da testemunha de Jeová. Queremos ser como Neemias, que não deu ouvidos a boatos falsos e confiar em Jeová. Muito bom, muito obrigado. Irmão Edilson Santos. Capítulo 5, nos versículos 1 a 5, nós podemos tirar aqui pelo menos duas lições interessantes, né? Primeiro, que aquelas pessoas que estavam sendo injustiçadas, elas procuraram o canal correto para resolver o assunto, não ficaram comentando a injustiça, né? Falaram direto com Neemias. E segundo, é que eles, muito embora estavam sendo injustiçados, aquelas injustiças não os afastou de Jeová, das atividades, eles continuaram trabalhando, né? Então, um bom exemplo para nós, quando nos encontrarmos do ponto de vista nosso injustiçados, não devemos também nos afastar das atividades teocráticas. Muito bom, obrigado, irmão Deus, por destacar para nós. O irmão Tom Alves. Eu achei interessante a reação, né, dos nobres quando eles foram, Neemias disciplinou eles, né? Então, eles prontamente eles colocaram à disposição de resolver o problema e resolver o problema, né? Isso nos ensina que como é bom também nós sabermos escutar e entender como nós estamos errados, né? E estarmos dispostos a fazer a coisa da maneira correta para poder manter a paz. Muito bom, obrigado, irmão. Irmão Valdeciro, por favor. Neemias 7, de 1 ao 3, quando os porteiros viam um inimigo chegando, eles verificavam se os portões da cidade estavam fechados. O vigia do nosso coração é a consciência treinada pela Bíblia. Então, ele pode nos avisar quando Satanás tenta invadir nosso coração, ou seja, quando ele tenta influenciar nossos pensamentos, sentimentos, motivações e desejos. Por isso, quando nossa consciência der esse alarme, né, não perdemos tempo e fechamos a porta do nosso coração. Muito bom, muito obrigado. Irmã Laís, por favor. O 6, o versículo 16, fala que quando os inimigos souberam que eles tinham conseguido, eles reconheceram que foi com a ajuda de Jeová que eles conseguiram. Então, isso me ensina o quanto é importante a gente ser leal e perseverar apesar da provação, porque isso serve como um grande testemunho para as pessoas, até para os opositores, de que a gente está sob a mão de Jeová. Excelente, muito bom. Temos ainda campo para mais um comentário. Irmã Roberta.
E mesmo ele se sentindo ameaçado, né, oprimido em várias situações, ele recorre à oração em resposta à oposição, né? Isso nós vemos essa oração em Neemias 6,14. E isso nos ensina a importância da oração em tempos de adversidade e em angústia. Muito bom. Agradecemos a todos os 13 que puderam participar hoje. Obrigado, irmão José Antônio, por conduzir essa parte, as joias, e também aos comentários, as joias que os irmãos extraíram da leitura dessa semana. Agora nós teremos a leitura da Bíblia, com o texto de Neemias 5, do 1 ao 13. E quem fará a leitura para nós é o nosso irmão Gustavo Fuentes. Entretanto, os homens e as suas esposas levantaram um grande clamor contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Precisamos conseguir cereais para comer e continuar vivos. Outros diziam: estamos dando nossos campos, nossos vinhedos e nossas casas como garantia para conseguir cereais por causa da falta de alimentos. Outros diziam: pegamos dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei, dando nossos campos e nossos vinhedos como garantia. Ora, nós e nossos irmãos somos da mesma carne e do mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, mas ainda assim temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e algumas de nossas filhas já são escravas. E não podemos fazer nada para impedir isso, porque nossos campos e nossos vinhedos já pertencem a outros. Ao ouvir seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. Então refleti com cuidado sobre esse assunto e comecei a discutir com os nobres e os subgovernadores, dizendo: todos vocês estão exigindo juros do seu próprio irmão. Além disso, convoquei uma grande assembleia por causa deles. Eu lhes disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações. Mas agora vocês vão vender os seus próprios irmãos? Será que vamos ter de comprar de volta esses também? Diante disso, ficaram calados, sem saber o que dizer. Então eu disse: o que vocês estão fazendo não é correto. Não deviam vocês andar no temor do nosso Deus para que as nações, nossos inimigos, não zombem de nós? Eu, meus irmãos e meus ajudantes também emprestamos dinheiro e cereais a eles. Por favor, vamos parar de emprestar com juros. Por favor, devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas, bem como o centésimo do dinheiro, dos cereais, do vinho novo e do azeite que vocês estão exigindo deles como juros. Então eles responderam: nós lhes devolveremos essas coisas e não exigiremos nada deles. Faremos exatamente o que você disse. Chamei, portanto, os sacerdotes e fiz aqueles homens jurar que cumpririam essa promessa. Depois, sacudi as dobras da minha roupa e disse: da mesma maneira que o verdadeiro Deus sacuda para fora das suas casas e das suas propriedades todos aqueles que não cumpriram essa promessa, e dessa maneira sejam sacudidos e fiquem sem nada. Então toda a congregação disse: amém. E louvaram a Jeová, e o povo cumpriu o que prometeu. Excelente leitura, irmão Gustavo. Apreciamos bastante como o irmão fez a leitura, em especial levando em consideração a lição número 2 da brochura, quando diz fale de coração. E essa lição nós devemos falar, de maneira natural, e isso é importante para ajudar as pessoas a entender. E aqui é um ponto bastante interessante, especificamente quando nós vamos ler a Bíblia ou qualquer outra publicação. Aqui traz uma dica, para nós primeiro ler, entender o assunto, treinar, e isso vai fazer com que nós leiamos de modo natural. E nós vemos que o irmão fez isso muito bem. Agradecemos a leitura e esperamos ver novamente. Agora iremos passar para a próxima sessão, faça seu melhor no ministério, e nós teremos a primeira conversa, em que as irmãs usarão um assunto que aparece em conversa sobre a Bíblia,
usarão o vídeo Por que Estudar a Bíblia? E a irmã vai fazer um breve comentário sobre esse vídeo. E quem fará essa parte para nós será a nossa irmã Ana Hashimoto, juntamente com a sua ajudante Camila Liberali. Bom dia, eu me chamo Ana Maria e eu estou passando hoje para ler um versículo animador da Bíblia para as pessoas e gostaria de ler para você, pode ser? Pode sim, meu nome é Camila, pode ler. Então, Camila, nós sempre, quando acontece algum problema com a gente, a maioria das pessoas pensa que o problema é Deus que causa. O que você acha disso? Eu acho que não, Deus é tão bom. Muito bem. Eu gostaria de ler para você, então, um versículo que vem falando um pouco sobre isso. É Tiago 1:13, que fala o seguinte, ó. Sabemos... Desculpa. Tiago 1:13. Cadê? Tiago 13. Oh, meu Deus. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Então, Camila, aqui no final do versículo, fala o que sobre Deus com coisas más? Que ele não pode ser provado, né? Isso mesmo, né? Então, isso mostra para a gente que Deus, ele é bom. Não é bom a gente saber que Deus não causa os nossos problemas? Com certeza. Então, aí, Camila, fica a pergunta, por que sofremos então? Olha, é uma boa pergunta, não faço ideia. Eu sempre vejo vocês fazendo esse trabalho, eu acho bem interessante. Como vocês sabem sobre a Bíblia? Então, Camila, você sabe que eu também não sabia nada sobre a Bíblia, mas eu aceitei uma vez um estudo da Bíblia gratuito que as Testemunhas de Jeová oferecem. E nesse estudo eu pude aprender muita coisa. Eu gostaria de mostrar para você um vídeo que vem mostrando a importância desse estudo da Bíblia. Pode ser? Então, Camila, o que você percebeu nesse vídeo? Eu vi que no vídeo as pessoas estão perdidas, né? Mas elas podem encontrar respostas de perguntas na Bíblia. Exatamente, né? As pessoas não encontram as respostas para as perguntas mais importantes da vida delas. Mas aí, Camila, você viu que nós vimos um texto da Bíblia e que respondeu de uma maneira satisfatória, né, a sua pergunta. E imagina agora se você fizer um estudo da Bíblia. Né, como vai ser bom, quantas coisas você vai aprender. Então, Camila, você gostaria de encontrar resposta a essas perguntas? Eu gostaria sim. Olha, muito bom. Eu tenho aqui comigo essa revista que eu vou deixar com você e a semana que vem eu volto para a gente continuar conversando. E aqui, olha, você vai imaginando a gente vivendo num mundo melhor, tá bom? Semana que vem eu posso vir? Que horas? Pode sim, eu vou te esperar. Pode ser umas 6 horas. Eu chego do trabalho umas 6 horas. Estarei aqui, muito obrigada. Excelente demonstração também, irmã Ana, irmã Camila. E nós vemos também que a irmã usou muito bem a lição número 9 da nossa brochura, em que diz: use desenhos, fotos e vídeos. E com certeza a organização tem disponibilizado muitas ferramentas nesse sentido para nós, né? E vemos que a irmã ela já mostrou ali o vídeo na primeira conversa, e que nós vimos também, né, que na primeira conversa nós já conseguimos sim já abrir um estudo bíblico. Obrigado, irmã Ana, também a irmã Camila. Agora nós teremos a revisita. E a revisita está a cargo da irmã Berenice Bessa, juntamente com a irmã Larissa Santos. Bom encontrar você em casa, Larissa. Só para recordar, meu nome é Berenice. E quando conversamos na semana passada, né, nós vimos que íamos responder uma pergunta, né? Por que sofremos se não é Deus que nos faz sofrer? Ficou pensando nisso durante a semana?
Olha, Berenice, eu confesso que eu fiquei pensando sim. Inclusive, né, eu acho que nós sofremos devido às coisas ruins que nós fazemos, né? E com isso nós sofremos as consequências. É verdade, colhemos o que plantamos, né, Larissa? Sofremos por causa das nossas más escolhas e das más escolhas que os outros fazem também. E sim, esse é um dos motivos do nosso sofrimento. Mas já parou para pensar que se no mundo todo as pessoas sofrem por dores, morte, doenças, guerras, maldade, violência e por aí vai, não deve haver uma causa maior por trás de tudo isso? Pensando desse lado, faz sentido o que você falou. Então, é isso que eu vim mostrar para você hoje na Bíblia, aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Reparou? Diz que o mundo inteiro está no poder de quem? Do maligno? E quem seria esse maligno? Eu acho que é o diabo. Você respondeu corretamente. Existe, Larissa, um poder maligno, né, por trás dos problemas da humanidade. Satanás é o diabo. Ele está manipulando todas as coisas no mundo para que isso aconteça. Esse é o maior motivo do sofrimento das pessoas em todo lugar. E você acha correto pensar assim? Eu acho que sim, né? Porque não tem outra explicação. Só o diabo mesmo para trazer tanta maldade assim para as pessoas. É verdade. E nós nos sentimos assim, tristes, magoados, quando vemos aqueles que amamos sofrer, não é verdade? E Deus? Como será que Ele se sente quando nos vê sofrer, Larissa? Mas essa pergunta a gente pode responder na semana que vem. Mas antes, Larissa, de ir embora, eu queria deixar para você essa revista Seja Feliz para Sempre. Ela vai ajudar você a fazer mais pesquisas na sua Bíblia, descobrir mais perguntas importantes e as suas respostas. Vou deixar ela para você e você pode ir lendo ela durante a semana. E daí depois você vai me contar, né, o que você achou. E a gente pode também responder a pergunta: como Deus se sente, então, quando vê a gente sofrer? Pode ser? Pode ser sim. Pode ter certeza que eu vou sim dar uma lidinha antes de você voltar. Ah, que bom. Então, está combinado. Também agradecemos a irmã Berenice, juntamente com a irmã Larissa, por cumprirem essa designação. E nós vemos que a irmã Berenice também, ela aplicou muito bem a lição número 6, que ela fala: explique por que você leu o texto. Então vemos que a irmã Berenice, ela preparou a moradora dizendo que existe alguma coisa muito maior para o que está acontecendo. Leu o texto, e aqui um ponto diz que para nós destacarmos, nós precisamos usar algumas palavras-chave para o ponto principal. E nós vemos que a irmã várias vezes usou a respeito do diabo, do maligno, destacando o ponto que a irmã queria alcançar. Muito obrigado, irmã Berenice, irmã Larissa também, e com certeza esperamos vê-la mais vezes também. Agora nós teremos um discurso que tem o tema: evangelizadores bem-sucedidos ajudam uns aos outros. E quem fará esse discurso para nós é o nosso irmão Danilo Boaventura. Sabemos que Jesus começou a pregação, mas como ele projetou a pregação? Será que ele fez de forma estratégica? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Note o que diz. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de 2 em 2 na sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele mesmo estava para ir. Então, notamos aqui, irmãos, que Jesus, de forma estratégica, para
aumentar o ministério, ele fez com que pares de 2 em 2 seguissem e falassem no ministério. E isso surtiu efeito, porque Paulo, após um tempo, ele informou que existia colaboradores que estavam se esforçando ao seu lado para falar do ministério, das boas novas. Então nós notamos, irmãos, que no passado era muito importante a pregação ser projetada de 2 em 2. Em 1953, os publicadores do reino iniciaram um programa que foi de treinamento ao ministério. Então vimos então a importância, a organização de Jeová sentiu a necessidade, viu que precisava realmente melhorar, refinar o ministério e eles fizeram esse treinamento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, onde mostra a base desse treinamento. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 9, é o 6 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só, mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Pois somos colaboradores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Então nós vimos aqui uma ilustração de uma lavoura. Para nós que estamos no ministério, nós devemos fazer o nosso melhor em colocar uma sementinha ali no nosso território e deixar com que Jeová faça crescer e ficar uma plantação, né? E isso que mostra como nós devemos melhorar o nosso ministério. E aqui vem mostrando, irmãos, como nós podemos ajudar o nosso companheiro e nós mesmos a fazer um ministério zeloso, que é o que Jeová pede, né? Como nós podemos acompanhar? Vamos ver alguns pontos que nós podemos melhorar quando estamos com o nosso companheiro. Por exemplo, acompanhe. Sempre quando nós estamos na pregação, acompanharmos a leitura do que o nosso companheiro está lendo na pregação. Às vezes você pode entender uma forma e ajudar o morador a entender da sua forma também. Ali um acaba ajudando o outro. Não desvie também a sua atenção para que se o seu companheiro está falando com uma pessoa, não tente desviar a sua atenção para si próprio, mas sim dê atenção ao seu companheiro que está falando. Siga atentamente a conversa, para que você possa ajudá-lo. Às vezes ele passa por alguma dificuldade na conversa, você pode entrar e ajudá-lo. Também, às vezes, nós podemos falar de forma apropriada, podemos dar ideias na pregação, mas se você decidir dizer alguma coisa, fale o seu ponto de vista e espere, a pessoa entendeu, e peça para o seu companheiro retomar a conversa. Isso mostra que você respeita o seu companheiro. Então nós podemos ter essa ideia. O que acha também, irmãos, de quando você for sair para a pregação, informar o seu companheiro: olha, eu vou usar essa publicação, eu vou usar esse texto, eu vou usar essa matéria, e ali eles conseguem identificar o que vão conversar com o morador. Cuide para que seus comentários sobre as pessoas que moram no território, lugares, por exemplo, né? Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos com o nosso companheiro no território. Às vezes o morador está ouvindo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos ver um outro texto, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo é 1 e o 7. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 1 e depois o 7, que nos diz: portanto, visto que temos este ministério por meio da misericórdia que se teve conosco, não desistimos. O 7,
No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder, além do normal, seja o de Deus e não o de nós mesmos. É bom nós lembrarmos, irmãos, desse texto, que nós somos frágeis, somos vaso de barro. Nós dependemos da misericórdia de Jeová, né? E a extraordinária bondade que Jeová nos dá, de dar o ministério, que é um privilégio, irmãos, falarmos para as pessoas sobre as boas novas. Que honra nós temos, né, de falar para as pessoas sobre Jeová. Portanto, que todos nós mostremos apreço ao tesouro que nós recebemos e fazer o nosso melhor e o nosso papel de evangelizador. Apreciamos bastante também, irmão Danilo, a maneira como fez o discurso. Se apegou bem à matéria aqui da sentinela, e com isso nós conseguimos ver também que aplicou muito bem a lição número 20, que faça uma boa conclusão. Então nós vemos ali que um dos pontos de destaque, né, para ter uma fala, diz para nós fazermos uma conclusão simples e breve. Não é hora de colocar ideias novas, mas sempre motivar as pessoas ali que estão vindo a agir. E o irmão fez isso de uma maneira bastante exemplar. Agradecemos também, irmão Danilo. Então agora nós terminamos essa sessão e iremos para a outra, nossa sessão Nossa Vida Cristã. Então para a transição, também nós convidamos nossos irmãos, aqueles que não têm nenhum impedimento, a ficarem em pé, pois entoaremos o cântico número 90, que tem como tema encorajando uns aos outros, com base em Hebreus 10, 24 e 25. No livro de Atos, capítulo 20, o versículo 28. Notem o que Paulo disse a alguns anciãos, que com certeza se aplica ao nosso tempo, né? Atos 20, 28. Preste atenção a si mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Então, irmãos, vejam como que é importante o trabalho aqui dos anciãos, né? Eles devem pastorear vocês, né? E ele mostrou que, por que isso? Porque as ovelhas foram compradas com o sangue do precioso de Cristo. E sabemos que os anciãos fazem isso, né? Atualmente você deve ter recebido ou vai receber a visita de 2 anciãos, né? Como visita de pastoreio, para fortalecê-lo e encorajá-lo, como o cântico demonstrou. Mas queremos falar de alguém que recebe isso também, essa designação de encorajar outros irmãos, qual ancião. Nesse caso, então, ele é superintendente do circuito. Ele visita não uma, mas diversas congregações do nosso, que faz aí o nosso circuito, para encorajar os irmãos. Ele e a sua esposa têm nos ajudado também. E lá no passado, Paulo também, ele se preocupava com os irmãos, né, para encorajá-los. Por exemplo, quando ele estava querendo falar com os irmãos de Roma, vejam qual é a ideia dele ao visitá-los, conforme nós podemos ler aqui em Romanos capítulo 1. Convido os irmãos também a acompanhar comigo. O objetivo dele, como ancião também, era fazer o que os anciãos atuais fazem também. Então, a Romanos 1, os versículos 11 e o 12. Note o que diz. Pois desejo muito vê-los para lhe transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para que nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Destacamos aqui, como ele mencionou, algum dom espiritual e também para fortalecer uns aos outros. É claro que nós somos encorajados, fortalecidos, estando aqui presencialmente, né? É aqui que nós conseguimos abraçar os nossos irmãos, por assim dizer, né? Quando isso é possível.
nas reuniões. E Paulo também sentiu isso, sentiu essa importância de abraçar os irmãos. Hoje, quem faz que faz também esse trabalho, né, em todo o nosso território, como dissemos, são o superintendente de circuito e sua esposa, que eles também prestam um serviço abnegado e servem-nos com amor, né, amor aos nossos irmãos também. Embora eles tenham também as suas necessidades, muitas vezes ficam cansados, desanimados e ansiosos, irmãos. São gente como a gente, né? E lembram-se que ele deixa tudo, cada semana, para encorajar vocês e a mim, no seu ensinamento, na sua pregação. Por isso, nós devemos ter esses irmãos em alta conta, conforme nós podemos ler. Eu convido os irmãos a ler a 1 de Timóteo, capítulo 5. Veja como Paulo disse que nós devemos encarar esses homens, né, superintendentes de circuito. 1 Timóteo 5, 17. Onde nos diz ali: os anciãos que presidem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar, destacando então os nossos superintendentes do circuito, que se empenham nisso. Nesse ponto, eu gostaria que o irmão do áudio e vídeo colocasse uma imagem de um exemplo de um superintendente de circuito, e vejam como que eles realmente nos ajudam, por favor. Se vocês notarem a imagem, está lá o irmão apresentando, fazendo uma demonstração ali de como podemos oferecer um folheto, né? E o mais importante ali, viram a assistência? Uma assistência enorme. Muitos irmãos em todo o mundo também participam dessa assistência. Por quê? Eu quero dizer que muitos dos irmãos apoiam esse arranjo, é um arranjo estabelecido por Jeová, de estar presente na saída de campo. Nós tivemos isso no sábado, né? Bastante irmãos apoiaram esse campo. Outra coisa que ele faz, conforme a gravura mostra no quadro acima, ele está tendo uma reunião com o corpo de anciãos, né? Que ele faz isso na semana da visita, muitas vezes para encorajá-los, para dar alguma orientação, para corrigir alguns assuntos, para cumprir algumas designações de anciãos e servos que foram recomendadas pelo corpo de anciãos e assim por diante. Realmente é um trabalho que apreciamos. E a gravura logo mais embaixo, ele está trabalhando com outro irmão no campo, fortalecendo, orientando e assim por diante. Então, esses homens realmente são valiosos. A pergunta é, e no seu caso, já pensou em como você e eu podemos encorajar o nosso superintendente de circuito, irmão Awad e sua esposa Rosana, quando eles visitam a nossa congregação? Será que já pensou sobre isso? Vamos ver um outro superintendente de circuito. Obrigado, irmão, pela imagem, né? Que faz um trabalho bastante animador. E aí vamos ver o vídeo, a vida de um superintendente de circuito num território rural. E depois temos aí 3 perguntas que gostariam da colaboração dos irmãos. Vamos ver o vídeo. São 9 da manhã de uma terça-feira e um pequeno barco deixa o porto de Belém, uma cidade no norte do Brasil. Dentro dele está um superintendente de circuito e sua esposa, que ficarão por uma semana em uma pacata ilha rural. Nós estamos indo para a ilha de Cotijuba, é cerca de 1 hora de viagem. Lá não tem carro, nós vamos chegar lá no porto, provavelmente os irmãos já vão estar lá nos esperando. Vamos pegar charrete ou motorrete, carregar as nossas bagagens e ir para a hospedagem. É impressionante a generosidade. Os irmãos, eles não sabem o que fazer. Eles se preparam 6 meses para nos receber. Eles dão o melhor deles para a gente sente isso. Eles não dão qualquer coisa, eles dão o melhor para a gente. Você percebe muitas vezes que os irmãos têm muita limitação econômica, muito mesmo. Mas eles colocam na mesa ou eles dão uma hospedagem, coisas que eles não têm no dia a dia. Então, não tem como não amar esses irmãos, né? Amar, tudo que a gente faz é pouco para o que eles fazem para a gente.
Na terça-feira, depois do almoço, o superintendente de circuito começa a analisar os registros da congregação com os anciãos. À noite, ele faz seu primeiro discurso. Os irmãos ficam ansiosos por isso. Eles passam por tanta coisa, mas quando chega a visita, eles sentem o amor de Jeová. Uma das coisas que eu me preocupo em fazer é sempre elogiar os irmãos. Isso é fundamental. Eu acho que os irmãos já sofrem muito nesse mundo. Procuro deixar as irmãs, os irmãos, o mais à vontade possível comigo. Depois disso, durante as manhãs e tardes, o casal vai estar envolvido com a congregação no serviço de pregação, nas revisitas e nos estudos bíblicos. E as distâncias são longas, né? Porque a ilha é grande. Então, você tem almoço num lugar, o estudo na outra ponta, e depois o pastoreio na outra ponta. Então, mesmo esses transportes que existem na ilha, que são precários, também não estão disponíveis a qualquer momento que você precisa. Depois de uma manhã cheia no serviço de campo, o almoço será na casa de uma família querida. O que não pode faltar são as comidas regionais. Chegamos no nosso almoço. Olha quanta delícia aqui, só comida típica. Essa é a maniçoba, prato paraense, delicioso. Aí aqui a gente tem, olha, um feijão branquinho, gostoso demais também. O que mais que tem aqui? Caruru, feito de quiabo com camarão. Muito saboroso também. A semana do casal é cheia de atividades. Eles começam bem cedo, mas eles também nunca se esquecem de se alimentar espiritualmente. E tem que eu tô certo de estar lá na reunião com os servos ministeriais, os anciãos, eu aproveito para fazer meu estudo pessoal e depois eu dou uma arrumadinha nas coisas. Aí eu espero ele chegar. Esses 6 meses que passa, a gente já fica ansioso que o irmão chegue, porque a gente precisa de orientações, encorajamento. Então isso é muito bom para nós, para todos os membros da congregação e para o irmão também que está chegando. Né? Quando vem a reunião de pioneiros, a gente acaba tendo noção de que ajustes precisa, onde precisa melhorar. E quando volta 6 meses depois, você percebe o quanto você mudou. E na visita que você percebeu as mudanças, isso alegra e anima. Irmãos, foi um prazer para mim e a minha esposa visitar vocês essa semana. Nós ficamos muito alegres, encorajados de ver o exemplo de perseverança, o zelo de todos vocês. Com as demonstrações de generosidade dos irmãos nos almoços, o carinho que os irmãos demonstraram no dia a dia, isso também ficou evidente pelo apoio que vocês deram à visita nas manhãs e tardes, os estudos, as programações, os arranjos, e nós queremos agradecer de coração aos arranjos que vocês fizeram e ao apoio excelente dessa visita. E então começa tudo de novo, mas agora em outra congregação e em outro lugar. Muito bem. Depois desse vídeo, não vemos a hora de estar novamente com a Wad e a esposa, né, para retribuir. A pergunta, irmãos, de que maneiras o superintendente de circuito e suas esposas mostram amor pela congregação? Notaram algumas maneiras aí? A irmã lá atrás, pode dizer, esposa do Bruno? Então, são muitas maneiras, né? Eles são amorosos, abnegados, também a companhia deles no campo anima a congregação, os discursos também encorajam, e além deles darem elogios sinceros. Obrigado, muito bem. A segunda, como você pessoalmente se beneficiou da visita de um superintendente de circuito? Natália Gomes. Então, eu já fui ajudada por um casal de viajantes que demonstrou interesse e amor por meio de palavras encorajadoras, e também eles demonstraram esse amor em ação, prestando ajuda prática. Obrigado, irmã. Alguém mais? Milka, por favor.
Uma experiência muito boa que eu tive foi que a irmã Rosana, quando eu saí para a publicadora, ela fez um treinamento comigo. Eu estava bastante nervosa e ela simulou o campo comigo, a pregação comigo. E aí agora, quando eles vieram para cá, isso foi na Vila Progresso. Aí eles vieram para cá, reencontrei com eles aqui. E aí ela fez questão de sair no campo comigo. Em 1h30 com ela no campo, ela me encorajou demais. E eu pude aprender novas maneiras de falar com os moradores. Eles são presentes de Jeová para nós. Com certeza. Obrigado, minha irmã. A última pergunta é como podemos encorajar esses irmãos? Thaís Barbosa. Então, nós podemos encorajar esses irmãos por demonstrar hospitalidade. Então, seja por participar ativamente durante as atividades relacionadas à visita e bem como, se possível, fornecer almoço para esses irmãos também. Obrigado. Muito bom. E esperamos que venha novamente, como dissemos, o casal de viajante para que possamos também novamente ser fortalecidos. Obrigado, irmãos. Muito obrigado também, irmão Carlos, por ter preparado esse discurso para nós e explorou de uma maneira bastante bela nessa matéria para nós. Então agora passaremos ao estudo bíblico de congregação com o livro Seja Feliz para Sempre e o irmão Edilson Santos conduzirá para nós. Num cenário em que você consiga cobrir um capítulo por semana, na consideração desse livro com o estudante, no final de um ano você terá considerado, em média, 48 capítulos, né? Curiosamente, a quarta parte desse livro começa no capítulo 48, você notou? E no final de um ano você já conhece bem o estudante. Se ele tiver alguma coisa ainda para ajustar, você estará em condições de dizer isso a ele, né? Um viajante comentou certa vez que quando o estudante fala assim, o que me falta para ser batizado? É porque a verdade alcançou o coração. Né? Nessa quarta parte do livro, irmãos, nós já temos falado sobre amizades, né? Temos falado sobre a fala, vida familiar, roupa, né? A vestimenta na sessão passada. E hoje vamos falar sobre diversão, aí no capítulo 53. Como escolher bem as diversões. Os irmãos terão oportunidade para participação. Convidamos o irmão Wagner para fazer a leitura da introdução e do primeiro parágrafo. Jeová é o Deus feliz. Ele quer que a gente seja feliz e aproveite a vida. E Ele gosta quando tiramos um tempo para descansar. Nesta lição, nós vamos ver como aproveitar bem o nosso tempo livre, sem esquecer de agradar a Jeová. O que você gosta de fazer para relaxar? Alguns preferem ficar em casa lendo um livro, escutando música, vendo filme ou navegando na internet. Outros não gostam de ficar parados e preferem fazer caminhadas, nadar ou jogar com os amigos. Qualquer que seja a nossa escolha, precisamos ter certeza de que a nossa diversão agrada ao Senhor. É importante pensar nisso porque muitas das coisas que as pessoas fazem para se divertir incluem coisas que Jeová odeia, como violência, imoralidade sexual e ocultismo. O que vai nos ajudar a escolher bem nossa diversão? Quando nossos amigos amam a Jeová, eles acabam tendo uma boa influência sobre nós e nossa escolha de diversão. Como vimos na lição 48, quem anda com o sábio se tornará sábio. Por outro lado, se passarmos muito tempo com pessoas que não amam as leis de Jeová, vamos acabar mal. Muito bom. Irmão Wagner, por favor, pode ler para nós capítulo 11 de Salmos, versículo 5. Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência.
Isso. Então a pergunta, irmãos, o que devemos levar em conta ao escolher uma diversão? O que notamos nessa consideração? A irmã Evelyn? Efésios 5:10 diz: certifiquem-se sempre do que agrada ao Senhor. Então isso inclui, nós levarmos em conta, quando vamos escolher nossa diversão, se ela agrada ou não ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Jeová. Muito bom, obrigado. Irmão Bruno? E essa é uma avaliação muito oportuna, porque nos dias de hoje, a diversão que é mais popular inclui coisas que Jeová odeia em geral, né? Como violência, imoralidade sexual, ocultismo, e isso está de bandeja no mundo. Então, se não formos atentos, e prestar atenção no gosto de Jeová, vai ser difícil a gente acertar na diversão, né? E é por isso que o parágrafo também lembrou que é muito bom quando a gente tem amigos que também amam a Jeová, porque eles vão nos ajudar a amar a Jeová, né? O contrário também é verdadeiro. Se são amigos que não amam a Jeová, também nos afastarão de Jeová. Muito bom. Mas a diversão em si, como diz aí a introdução, será que é algo que Jeová odeia? O que nós aprendemos dela, irmão Jefferson? Não, Jeová ele é um Deus feliz, então ele gosta de diversão também, ele quer que seus servos também se divirtam. Mas nós temos que saber como usar o nosso tempo, da melhor maneira possível, para que a nossa diversão não venha a desagradar a Jeová. Muito bom. Vamos à leitura do parágrafo 2. Mesmo que a nossa escolha de diversão seja boa, precisamos tomar cuidado para não gastar muito tempo com isso. É que pode acontecer de não termos tempo para atividades mais importantes. A Bíblia nos incentiva a usar o tempo do melhor modo possível. Irmão Wagner, por favor, pode ler para nós capítulo 5, versículos 15 e 16 de Efésios. Assim, esteja bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Muito obrigado por sua valiosa contribuição com a leitura. Bem, com base no que considera esse parágrafo 2, por que é importante controlar o tempo que gastamos com diversão, irmãos? Por quê? A irmã Larissa? Então, é porque pode acontecer de nós não termos tanto tempo para as nossas atividades mais importantes. E conforme falou no texto de Efésios 5, versículo 16, ali mostrou que nós devemos usar o nosso tempo do melhor modo possível. Isso, muito bom. Então não é porque é boa que pode ficar o dia inteiro, né? Isso mesmo. Então agora vamos para essa sessão número 3 dessa consideração. Fique longe do que desagrada a Jeová. Vamos assistir primeiro esse vídeo. Eu prometi pro Akio que ia no campo com ele depois da escola. A gente tá esperando no carro. E eu fui. Mas minha cabeça estava bem longe dali. O Akio ficou preocupado e perguntou se estava tudo bem. Para falar a verdade, eu preferia estar jogando videogame. Mas eu não podia falar isso para ele. O Akio é pioneiro e servo ministerial.
ele não ia entender. Na mesma semana, o Akio me chamou para andar de bicicleta com alguns amigos. Até que foi legal. Prontinho. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Você gosta mesmo de andar de bicicleta, hein? O que mais você gosta de fazer? Ah, legal. Logo eu estava mostrando meus videogames para ele. Legal. E não é que ele gostava de videogames também? Mas ele disse que não jogava qualquer jogo. Ele começou a falar dos gladiadores na Roma antiga. Vinha gente de todo canto para ver eles brigar até morrer. As pessoas que assistiam não corriam perigo na hora. Mas com o tempo, elas ficavam insensíveis de tanto ver aqueles gladiadores derramando sangue e matando. Elas gostavam de ver aquilo e até queriam mais. Esse era um teste tanto para os cristãos daquela época. O Akio me ajudou a raciocinar sobre o texto de Romanos 12, 9. Abominem o que é mal. Agarrem-se ao que é bom. Então, Daniel, os jogos mudaram com o tempo. Mas a violência continua a mesma. Eu gosto de videogames, mas fico longe de jogos que incentivam o que Jeová odeia. O povo de Jeová pode se divertir. E é claro que podemos jogar videogames. Mas eu quero fazer as escolhas certas. Quero mostrar para Jeová que eu odeio o que é mal. E eu quero alegrar o coração dele. Muito interessante, né? Esse vídeo. Que conteúdo interessante. Que tipo de diversão é melhor para mim é o seu tema. Bem, como vimos no vídeo, irmãos, como os jogos de gladiadores na Roma antiga se parecem com algumas diversões hoje. O que nós podemos ver? Irmã Vanessa. Então, a violência que existia nos jogos de gladiadores ainda está presente em muitas diversões hoje, né? Então, ambos incentivam o que Jeová odeia. Quando a gente se expõe a esse tipo de diversão, a gente se torna pessoas insensíveis a violências e competitivas. Isso. E no vídeo, o que Daniel aprendeu sobre diversão, irmã Camila? Ele aprendeu que podia se divertir, mas precisava fazer as escolhas certas de diversão, né? Já que ele gostava de videogame, ele trocou os jogos violentos por jogos que eram inofensivos. E ele também passou a ter outras formas de diversão com os irmãos, como jogar bola, assistir filmes e andar de bicicleta. Fazendo isso, ele mostrou para Jeová que odiava o que é mal e alegrou seu coração. Isso, muito bom. Vamos ler agora Romanos, capítulo 12, versículo 9. Quem gostaria de ler para nós? A irmã Suzana, por favor. Romanos 12, 9. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal e agarrem-se ao que é bom. Muito bom. Bem,
Então, como esse texto deve influenciar na sua escolha de diversão? Thaís Fialho. As nossas diversões, elas devem ser baseadas no que é bom aos olhos de Jeová. Uma das formas que eu aprendi com a minha instrutora para avaliar se a minha escolha será correta é ter a seguinte reflexão: será que Jesus estaria ao meu lado durante essa diversão? Uau, muito bom, hein? Pensar desse ponto de vista. Nós somos incentivados a pensar assim, né? Quando nos depararmos com algo questionável, pensar desse ponto de vista. Obrigado. Bem, vamos ler aí Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Provérbios 6, 16 e 17, um leitor. O irmão Aelton, por favor. Há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Muito bom. Vamos lá em Gálatas também, irmão, pode ler para nós na sequência aí, Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, briga, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso. Bem, então que coisas mencionadas nesses versículos, irmãos, são comuns nas diversões hoje? O que nós poderíamos mencionar do relatado aqui? Irmão Wagner? Sabemos que é muito comum hoje em dia encontrarmos nas diversões idolatria, ocultismo e imoralidade sexual. Isso, muito bom. Ainda, irmão Valdeci? Se nós formos prestar atenção em alguns filmes, tem tudo isso que o apóstolo Paulo escreveu. Em tudo que está citando aqui, que Jeová odeia, está dentro de um filme. Mas olha que interessante, irmãos, olhando ainda, atentando um pouquinho mais para o que nós consideramos, por exemplo, em Gálatas 5:20, nós vimos no vídeo uma atividade recreativa coletiva, não foi isso? Um jogo de futebol. Então, dê uma olhadinha agora no versículo 20. Que problema poderia haver mesmo nessa circunstância? Embora a diversão em si não há nada de errado nela, né, com ela. O que você notou? A irmã Laís. Então, aqui no versículo 20 fala de briga, acessos de ira, discórdias. Então, até em jogos assim inofensivos, se os irmãos não tomarem cuidado, pode se envolver em condutas como essas, né? Isso, exato. Não por acaso, a parte concludente do capítulo 5 aí de Gálatas, irmãos, no versículo 26, ele fala de não atiçar competição, né? Que nos remete lá ao versículo 20 de Gálatas 5, né? Então é bem interessante estarmos atentos nessas circunstâncias. Alguns até costumam, no meio do jogo ali, trocar alguns jogadores, né? Passa por outro time e assim mesclando no meio do jogo para não atiçar a competição, exatamente para não ocorrer esse espírito, né, competitivo. Bem, a essa altura aparece aí na parte de baixo da página, no caso do livro impresso, né, uma imagem. Como essa imagem pode nos ajudar a raciocinar com o estudante sobre a escolha de diversão? Irmã Maiana. Eu perguntaria ao estudante, né? Qual é a dúvida que você tem de que é perigoso dirigir à beira do abismo? Provavelmente quase ninguém vai dizer que não é perigoso, todo mundo concorda que é, né? E aí eu completaria dizendo assim: da mesma forma, escolher diversões que beiram perigo também vão nos trazer maus resultados. A possibilidade de queda espiritual é real. Muito bom. Parabéns, irmãos, até aqui. Boa participação de todos. Vamos para a sessão número 4, aí use bem o tempo. Vamos assistir esse vídeo, o que controla o seu tempo.
Com tantas coisas para fazer relacionadas com o ministério, com o trabalho, com as responsabilidades familiares e, no caso de alguns com problemas de saúde, nós podemos cair na rotina. Isso nem sempre é fácil de perceber no início, já que nessa era da tecnologia temos a sensação de que estamos sempre ocupados. Mas que coisas tomam a maior parte do nosso tempo? Vamos assistir a um vídeo de 1 minuto e ver o que está acontecendo na vida de um irmão. Ele deixou a vida dele cair na rotina. Tente descobrir por quê. Vela y me dices qué. Son muy caras, ¿verdad? Que cuando cuestan esas bicicletas. Pues hace media hora. Voy a perder ese balón en media cancha y no le tiro. Você diria que esse irmão caiu numa rotina? É verdade que ele está ativo o dia todo. Ele sempre tem alguma coisa para fazer. Mas parece que os aparelhos eletrônicos estão controlando a vida dele. Já aconteceu de você estar lendo um e-mail enquanto alguém está tentando falar com você? A pessoa faz uma pergunta e espera uma resposta. Mas você não faz ideia do que ela perguntou. É constrangedor, não é? Mas e se a pessoa que está tentando falar com você é Jeová? Mesmo que não estejamos fazendo nada errado, a nossa rotina pode tomar tanto nosso tempo que não conseguimos ouvir as palavras animadoras de Jeová. O irmão do vídeo não estava vendo nada de errado, certo? Mas o que se tornou um problema para ele? A irmã Rafaela. Então, esse irmão, ele deixou a vida dele cair numa rotina. Então, durante o dia todo, ele sempre tinha algo para fazer. Porém, como nós vimos no vídeo, os equipamentos eletrônicos estavam controlando a vida dele. E depois de um dia cheio de atividades, esse irmão chegava ao final do dia cansado e sem disposição para as atividades espirituais. Mesmo não fazendo nada de errado... Ai, desculpa, saiu... Mesmo ele não fazendo nada de errado, a rotina dele tomava muito do tempo dele, o que impedia ele, então, de ouvir as palavras animadoras de Jeová. É isso mesmo. Pensando nesse comentário, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Filipenses 1:10. Alguém pode ler para nós e outro pode comentar. A irmã Laís Alves aqui, por favor. Filipenses 1:10. Que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar, até o dia de Cristo. Então, como esse texto pode nos ajudar a decidir quanto tempo gastar com diversão? Como é que isso acontece? A irmã Rosa. O texto começa por dizer, por nos certificarmos daquilo que é mais importante, né? Então, fazer uma autoanálise, né? Como eu estou usando o meu tempo, especialmente o meu tempo ocioso, né? Mesmo que eu não esteja fazendo nada de errado, onde eu estou colocando as coisas espirituais nesse tempo que eu tenho disponível. Muito bom, é isso mesmo. Parabéns. Vamos para a sessão número 5, irmãos. Escolha a sua diversão com cuidado. Pode abrir a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5.
15 melhor, né? O irmão Marcelo Filipe, pode ler para nós Eclesiastes 8:15, irmão? Depois pode ler Filipenses 4:8. Então eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Isso deve acompanhá-lo ao passo que o trabalho arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de séria preocupação, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo que se fala bem, tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor, continuem a considerar essas coisas. Bom, então nós temos aqui um resumo, né, de como agir na escolha da diversão. Aí aparece uma sequência, concorda? Uma sequência de gravuras que nos ajuda a mostrar ao estudante que há muitas coisas, né, com as quais nos divertir. Que atividades são ilustradas aí? Você pôde notar? De repente ele fala assim, mas não tem muita coisa, né? Irmão Ian. Então, são diversas atividades, né? Ao fundo, lá no fundo, nós vemos os irmãos praticando esporte, né? Talvez um basquete, outro esporte que goste. À frente, a menina está desenhando, talvez seja um hobby, ao mesmo tempo que talvez ouve uma música que gosta. Ali, as crianças andando de bicicleta, crianças menores, talvez ao lado, brincando com um carrinho, né? Tocando instrumentos musicais, como o homem vem fazendo na imagem, jogando videogame, tirando fotos. Então, são diversos hobbies ou coisas diferentes que podem se fazer, que são boas diversões. Isso. E estão em acordo com os textos lidos, né? Muito bem. Mas daí algumas pessoas dizem assim, pode ser que seu estudante diga isso para você, por que não, né? Mas não tem problema assistir um filme de vez em quando, ler um livro que tenha violência, imoralidade, ocultismo. O importante é que a gente não vá praticar essas coisas. Como é que você poderia responder para ele? E olha que nós lemos um texto lá no parágrafo 1 que ajuda bastante. O que você poderia dizer para ele como argumento? O irmão Valdeci. Poderíamos raciocinar com ele que esse tipo de livro, esse tipo de filme fica gravado no nosso coração e nós ficamos raciocinando talvez horas ou dias com aquele imagem que passa nos filmes. Muito bem, irmão Darcy. Também devemos pensar que pode ser que não afeta ele, mas e Jeová? Então, Jeová está em primeiro lugar, né? Não desagradar Jeová, não ele. Isso mesmo. Bem, irmãos, então, em resumo, Jeová quer sim que nós nos divirtamos, né? Jeová, ele simplesmente quer que nós façamos uma boa escolha da diversão. E que a diversão seja boa para nós, que seja salutar, né? Que nos faça bem. Temos aí 3 perguntas de revisão. Que tipo de diversão os cristãos devem evitar? Irmã Márcia. Desculpe, irmã Márcia. Irmã Roberta. Então, o cristão deve evitar a diversão que desagrada a Jeová, né? Aquelas que ele odeia, como a violência, imoralidade sexual, o ocultismo. E podemos também estar com pessoas que amam a Jeová, né? Pois eles vão nos influenciar de maneira a escolher bem as diversões. Muito bom. E por que devemos tomar cuidado com o tempo que gastamos com diversão? A Roberta Medeiros. Então, nós vimos que gastar tempo demais com diversões e entretenimento pode fazer com que a gente reduza o passo em sentido espiritual, né? Nós vimos que mesmo quando nossas diversões são saudáveis e não trazem prejuízo, nós podemos perder a noção do tempo e deixar coisas espirituais de lado, como o campo, leitura da Bíblia e estudo pessoal. Até mesmo notícias podem tomar o nosso tempo, né? Será que a gente está atualizado com as notícias do JW? Então, a gente quer estar atento para não andarmos como tolos.
Obrigado, irmã. Isso foi bem destacado nessa consideração, né? Por último, por que você quer escolher diversões que agradam a Jeová? Irmão Gustavo? Porque conforme Romanos 12:9, nós devemos abominar o que é mal, ou seja, odiar intensamente. A Bíblia de Estudo nos orienta a termos aversão àquilo que é mal e que devemos nos agarrar ao que é bom. Sendo assim, ao escolhermos a nossa diversão, devemos levar em consideração se é algo bom e que vai alegrar a Jeová. Isso, obrigado. Irmãos, ainda temos um box, né, uma caixa aí, que pode nos ajudar a fazer o estudante raciocinar, né? Como escolher bem a diversão. Você notou essa caixa aí? Tente o seguinte, tem como sugestão essa caixa que aparece. Irmã Laís, por favor. Então, antes da gente escolher a diversão, a gente deve fazer essas 3 perguntas que sugerem aqui. A primeira é o quê? Então, será que essa diversão traz alguma coisa que Jeová odeia? A segunda, quando? Será que essa diversão vai atrapalhar as atividades mais importantes? E a terceira, quem? Será que essa diversão vai me aproximar de pessoas que não amam a Jeová? Muito bom. Então, irmãos, que esta sessão de estudo sua contribua para um estudo progressivo e ajude seu estudante a se aperfeiçoar no temor a Jeová. Agradecemos aí ao irmão Edilson Santos por conduzir o estudo bíblico e também aos vários comentários dos irmãos que com certeza enriqueceu bastante esse nosso estudo. E na reunião de hoje, como sempre, nós aprendemos bastante, e em especial de como nós podemos servir a outros, sempre mostrar essa abnegação. E nós queremos sempre fazer isso. Não ficar esperando que os outros façam, nos sirvam. E nós vimos bem isso em Tesouros da Palavra de Deus, com o exemplo de Neemias, que ele não usou a autoridade que ele tinha de governador, que por direito para se beneficiar, mas muito pelo contrário, ele usou todos os seus bens, o que ele tinha ali para servir. Também vimos várias demonstrações de como nós podemos usar no ministério, de como nós também, quando estamos lá junto com o nosso companheiro, podemos ali ser bons evangelizadores, servir e ajudar uns aos outros. E o vídeo ali também, que mostrou o trabalho do superintendente e a sua esposa. Quanto amor que eles demonstraram, Que abnegação. E com isso em mente também, nós, que nem o irmão falou, estamos ansiosos também para servir também os nossos viajantes, que demonstram esse trabalho tão amoroso para conosco. Agora, irmãos, nós temos alguns anúncios para passar para a congregação. O primeiro deles tem a ver com a atualização do livro Seja Feliz para Sempre. O livro Seja Feliz para Sempre foi atualizado. Na página editora do livro atualizado vai aparecer edição de junho de 2023. Os publicadores podem baixar o livro atualizado no site jw.org ou tocar no ícone de atualização no aplicativo JW Library. Atualizar o livro no JW Library não vai afetar nenhuma marcação ao nota. Então pode ficar tranquilos e atualizarem. Se tiver alguma dificuldade, poderão procurar em algum dos anciãos, servos, também os jovens, que têm bastante habilidade com isso. Ainda há outros anúncios a respeito da campanha mundial em setembro de 2023. Conforme anunciado anteriormente, em setembro de 2023, vamos ter uma campanha mundial da Sentinela número 2 de 2020 com o tema O que é o Reino de Deus? Os que desejarem ser de pioneiros auxiliares em setembro terão a opção de fazer 15 ou 30 horas.
vai ser uma ajuda muito grande para a congregação ter os anciãos tomando a liderança com zelo nessa campanha especial. Hebreus 13:7. Agora, o terceiro anúncio, celebração de 2024. Se quiserem fazer as anotações de quais serão os dias. No domingo, 24 de março de 2024, vamos nos reunir para celebrar a ceia do Senhor. Lucas 22:19. Nesse fim de semana, a reunião do fim de semana não será realizada. Além disso, em 2025, a celebração será realizada no dia 12 de abril, sábado. E em 2026, será no dia 2 de abril, quinta-feira. Discurso especial de 2024. Para criar expectativa para a congregação, o discurso especial para 2024 vai ser apresentado uma semana antes da celebração, na semana de 11 de março de 2024. As congregações que tiverem assembleia ou a visita do superintendente de circuito nessa semana poderão ter o discurso especial uma semana antes. Um outro anúncio. Serviço de campo no mês de agosto. Visto que o mês de agosto é o último mês do ano de serviço, incentivamos todos os publicadores a ter o alvo de fazer ainda mais no serviço de campo neste mês. Além disso, não se esqueçam de entregar o relatório de serviço de campo assim que o mês acabar. Muito bem. Então, assim, finalizamos a nossa reunião e agradecemos o silêncio prestado por todos, também os irmãos que contribuíram lá no áudio, sons, indicadores e tantas coisas, né, para que a reunião pudesse ocorrer de uma maneira ordeira e assim nós aproveitamos bastante. Então, para encerrar a nossa reunião, todos aqueles também poderão ficar de pé, aqueles que não têm nenhum impedimento. E nós entoaremos o cântico número 35, que tem o tema O que é mais importante, com base em Filipenses 1:10. E após quem fará a oração final para nós, a nossa irmã Bruno Luz.